E para esse painel hoje, que é sobre saúde e gestão pública, os efeitos da pandemia no Brasil, esse título que deram ao painel, a gente trouxe nada menos que os dois maiores expoentes da medicina e da gestão hospitalar no Brasil, né? Então, eu queria apresentar aos senhores, primeiramente aqui, o Dr. Cláudio Lotenberg. Cláudio Lotenberg, ele é oftalmologista, graduado, mestre e doutor pela Universidade Federal de São Paulo. Ele foi presidente da United Health Brasil, que é nada menos que o maior grupo de saúde do mundo, de gestão de saúde do mundo, a United Health. E ele foi também presidente do Conselho do Hospital Israelita Albert Einstein. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Cláudio, bem-vindo aqui ao nosso congresso da MBL. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês, eu tenho muita admiração por vocês, portanto, eu acho que é o inverso, sou eu que agradeço, é um privilégio. Muito obrigado, muita gentileza sua, Cláudio. E temos aqui também o Dr. Roberto Calil, também um dos maiores especialistas em gestão hospitalar do Brasil. Sei que já falamos isso algumas vezes, mas realmente não dá para poupar elogios quando temos duas figuras desse calibre aqui. O Dr. Roberto Calil, ele é cardiologista, mestre, doutor e livre-docente pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Tem pós-doutorado na Johns Hopkins University, que é praticamente um consenso aí entre o pessoal das ciências médicas, que é a melhor universidade do mundo, e é também diretor-geral do Centro de Cardiologia do Hospital Sírio-Libanês, uma referência aqui em São Paulo e em todo o Brasil. Bem-vindo aí, a Dr. Roberto Calil. Muito obrigado, uma honra estar com vocês. Estamos aqui prontos para discutir, uma honra estar junto com o Cláudio Lotenberg, também meu grande amigo. Você só errou numa questão do currículo do Dr. Calil, que não pode estar no currículo. O Dr. Calil é o melhor dos amigos que um amigo pode ter. Moral, hein? Infelizmente, eu não tive a honra de saber isso, mas vamos estreitar os laços, porque realmente só ouço coisas boas, Dr. Calil. Eu queria começar aqui com a breve introdução de vocês, o que é que vocês estão achando do panorama do Covid no Brasil e também, como é o Congresso Político, que vocês falassem um pouco do que estão achando das políticas públicas adotadas no combate ao corona até aqui. Qual de vocês quer começar aí? Quer começar, doutor Calil? Posso? Bom, como vocês sabem, a gente já escuta falar, primeiro, esse vírus, o coronavírus, ele entrou, na verdade, mais pela classe média alta, né? Ele não entrou de cara no serviço público, foi uma vantagem, né? Porque nós nos preparamos melhor. Então, como vocês sabem, começou na Ásia, Europa, então, quer dizer, não é que de sopetão começaram a aparecer pessoas dos pronto-socorros aqui do país, principalmente do SUS, sem saber o que estava acontecendo. Então, nós nos preparamos. Então, o serviço público, de uma maneira ou de outra, ele se preparou como pôde, com hospitais de campanha, com comitês de crise, né? Então, houve um tempo até para se preparar, óbvio, com as limitações que nós temos. Vamos discutir o SUS. O SUS é um sistema maravilhoso, é um dos únicos sistemas do mundo, mais de 100 milhões de pessoas, né? É claro que falta de recurso, mas o SUS, na verdade, se preparou da maneira que pôde para enfrentar essa batalha contra esse vírus, que pegou o mundo inteiro desapercebido, né? Doutor Cláudio, quer complementar aí? Veja, nós, a partir de 2010 para cá, a população urbana das cidades ultrapassou o número das pessoas que viviam no campo. E, portanto, uma série de desafios começaram a surgir no sentido de a gente poder acomodar um novo perfil comportamental. E é interessante que dentro desses desafios, né, por ser justamente uma característica urbana, as pandemias aparecem como algo que pode surgir de quando em quando. Lembrando que 32% da população mundial vive em ambientes de favela. E nesse momento, como o Dr. Calil colocou, a gente está se confrontando com um vírus. O coronavírus não é um vírus novo. Esse que está conosco é novo, mas nós já tivemos outros coronavírus. E tudo que acontece com esse vírus é que o grande problema dele é algo chamado R0, que é a capacidade de transmissão. Como a gente não tem vacina e como a gente não tem remédio, as medidas que têm que ser tomadas são aquelas que diminuem o poder de infecção ou a capacidade de transmissão desse vírus. E, portanto, a gente tem que imaginar cenários de isolamento, a gente tem que imaginar cenários de proteção, como o uso de máscaras, utilização de álcool gel, e, logicamente, esperar que a população, aos poucos, vá se imunizando. Se a gente pudesse ter vacinas, nós teríamos aquilo que a gente chama de imunidade em rebanho, e eu acho que o Brasil se preparou dentro daquilo que era possível, né?
Quando a gente olha os números do que está acontecendo no Brasil, o crescimento exponencial que a gente observou em outras realidades e até em países com poder aquisitivo e renda per capita mais alta, no Brasil isso vem acontecendo em números inferiores. Graças a um sistema único de saúde bem estabelecido, bem montado. A gente tem, aliás, iniciativas que são muito importantes. O Dr. Kalil, ele dirige uma das organizações que é um orgulho para qualquer medicina em qualquer lugar do planeta, né? E particularmente, em grande parte, para o SUS, que é o INCOR. Portanto, nós avançamos muito nesse sentido. Faltam coisas, temos dificuldades, mas eu acho que o avanço é notório e acho que a gente se preparou dentro daquilo que era possível para se confrontar com essa pandemia. Complementando o que o Cláudio falou em relação ao preparo, desculpe, por exemplo, o Instituto do Coração, onde eu presido, pertence ao Hospital das Clínicas. Então, tem vários institutos, o Instituto de Ortopedia, o Instituto Central, o Instituto de Psiquiatria. O que nós fizemos? Nós tínhamos que reservar, o complexo se reuniu, junto com a Faculdade de Medicina, um hospital só para Covid. Então, e o resto, um hospital sem Covid. Então, por exemplo, o INCOR, que só vê casos de pneumologia e cardiologia, recebeu casos de transplante de gástricos, reumatológicos. Todos os 900 pacientes internados no Instituto Central do Hospital das Clínicas foram deslocados, transferidos para os outros institutos. Né? Nós montamos uma estrutura para isso, para pegar um prédio só Covid, 900 leitos e mais de 200, 300 leitos de UTI, com o pessoal treinado, especializado em UTI respiratória, para receber os pacientes Covid. Então, deu tempo para nos preparar. Está quase lotado? Sim, mas deu tempo para fazer uma estrutura bastante boa, como o Dr. Cláudio diz, que não fica atrás de nenhum centro do mundo, nos Estados Unidos ou tal. Tanto é que na nossa mortalidade, se você colocar nos hospitais privados, por exemplo, que eu digo pelo Sírio, Cláudio pelo Hospital Albert Einstein, fica a mortalidade de pacientes graves em UTI muito menor do que qualquer centro em Nova York. Né? É isso que eu queria complementar. Muito obrigado aqui. O pessoal estava falando um pouco do meu áudio. Tá bom o áudio aí para vocês? Consegue me ouvir? Para mim tá ótimo. Tá bom. Tá. De quando dá um eco, mas está indo bem. Então, vamos seguir aqui. Uma coisa que preocupa aqui, quer dizer, a gente vê os números de São Paulo, os números de leitos, os números de UTIs aqui em São Paulo, a gente tende a ficar um pouco mais otimista, né, em relação aos outros estados do Brasil. Só que alguns estados, como Amazonas, Ceará e Pernambuco, principalmente, já estão, aparentemente, à beira do colapso, né? A gente tem visto aí imagens horríveis, principalmente vindo aí do Amazonas, pessoas respirando com sacos plásticos e coisas nesse sentido. Eu queria saber de vocês se há alguma solução para isso, se realmente a situação está tão grave assim, ou se realmente, ou se existe algum tipo de espetacularização, às vezes de um caso isolado, de um caso individual, e, enfim, a partir daí, como que a gente resolve esse problema aí da rede pública nos estados menos preparados? Quer começar dessa vez, Cláudio? Veja, é uma situação realmente difícil, né? Porque a gente vê um país como o Brasil, é um país de dimensão continental, né? E muitas vezes a gente faz estimativas que não retratam a realidade regional. Então, por exemplo, nós temos 25 leitos para cada 100 mil habitantes, leitos esses de UTI, né? É um número que não é tão ruim, tá? Nos Estados Unidos você tem 38, em alguns países da Europa você tem 11, né? A questão é como isso está espalhado pela condição geral, quer dizer, a demografia é diferente localmente. Quando nós vemos a quantidade de médicos, né, o Brasil tem hoje 2,2 médicos para cada 1.000 habitantes. O governo brasileiro acho que deveria ter um número de 2,5. Na verdade, acho que nem eu nem o Kalil sabemos de onde eles tiraram esse número, né? Mas o fato é que, quando a gente olha São Paulo, a gente tem 3,3. Quando a gente olha o Distrito Federal, a gente tem 5,54 para cada 1.000 habitantes. Então, de novo, um reflexo também da equipe multiprofissional. Por quê? Porque infraestrutura não é só infraestrutura de natureza física, né? Algumas pessoas disseram, puxa vida, vamos comprar mais respiradores? Por detrás de um respirador tem médico treinado, tem enfermeira treinada, tem todo o conhecimento de medicina crítica, né? E quando a gente olha a própria composição dos médicos e as especialidades, a gente vê que não basta os conhecimentos divididos por cada uma das áreas, é uma expertise muito específica. Então, o que acontece? Quando a gente olha, apesar de São Paulo ter uma infraestrutura mais avantajada comparada com outros estados, também lá nós temos dificuldade, a gente tem riscos, daí o zelo de manter o isolamento e não liberar de maneira indiscriminada as pessoas para sair do isolamento. Agora, tem estados, você citou o exemplo do Manaus, né? Realmente onde a situação é muito difícil,
que pode ser feito? Algumas coisas que o governo está fazendo, mandando equipes. Segunda coisa, reforçar movimento de infraestrutura, hospitais de campanha. Dá tempo para a gente construir isso? A gente sabe que o hospital de campanha não é uma coisa que você começa hoje e acaba amanhã. Quer dizer, você tem um tempo aí, utilizar eventualmente estruturas ociosas, né, ginásios, né, até campos de futebol, mas logicamente que demanda um tempo, quer dizer, criar toda essa infraestrutura, quer dizer, não é uma situação tão simples. O que está sendo mais recomendado é justamente para aquilo que não envolve a medicina crítica, que é a utilização da telemedicina. A telemedicina é uma forma de você, eventualmente, diminuir pelo menos o fluxo de pacientes que procuram as estruturas complexas, mas o problema continua sendo unidade de terapia intensiva, quer dizer, infraestrutura para a medicina complexa. Nessa, sim, é um problema, por quê? Porque 5% das pessoas que vão ter o quadro do Covid, elas vão precisar de recursos de terapia intensiva, e metade dessas vão precisar ser entubadas. Eu fiz até uns cálculos agora de manhã, são milhões de pessoas que podem precisar de intubação e de medicina crítica. Então, por isso, a gente tem que ser muito zeloso, lógico, estudar como é que a gente vai sair desse isolamento, mas com devido cuidado. Senão, muita gente pode morrer por insuficiência de infraestrutura em regiões mais distantes e com menos formação de médicos. Doutor Kalil, quer complementar aí? E o que o Cláudio falou é importante, não adianta ter respirador, tem que ter pessoal atrás. Nós temos até dificuldade, e nos hospitais, dificuldade com o pessoal da saúde, médicos com experiência em UTI, né? Porque é difícil encontrar. E quando nós estamos aumentando os leitos de UTI, tem que ter profissional, não adianta só ter estrutura e o aparelho, foi o que o Cláudio falou. Muito difícil preparar essas pessoas. Nós temos, por exemplo, no INCOR, nós temos um grupo que está treinando pessoas faz semanas para justamente saber lidar com os aparelhos, saber como melhor manejar esses pacientes graves de UTI. Tá. Outra coisa aqui que preocupa muito nesse debate é o caso de subnotificação, né? Muita gente tem falado que há uma subnotificação muito grave aqui no Brasil, inclusive o número de testes por habitante aqui no Brasil é extremamente baixo, alguns países aí tem quase 30, 40, até 100 mil testes por milhão de habitantes, ou seja, uma a cada 10 pessoas já foi testada. Ao passo que aqui no Brasil a gente está mais para uma a cada 1.000 pessoas, né? Está com 1.300 testes por habitante, segundo o site aqui, o Worldometer. Falando um pouco mais em números, ainda assim, né, com pouquíssimos exames, o Brasil chega a figurar em alguns dias trágicos, como infelizmente a gente teve essa semana, entre os 6 países que mais têm óbitos diários por Covid, né, já ultrapassou aí 4.100 fatalidades. Eu queria saber se existe realmente essa coisa da subnotificação, se essa coisa é uma coisa real, ou se enfim, um pouco mais de narrativa. E, em segundo lugar, se existe tanta subnotificação, o gargalo é somente no número de testes que estão chegando, porque a gente ouve teses aí de médicos, quer dizer, agora tem muita gente falando sobre corona, a gente não sabe filtrar bem o que é verdade, o que é real e o que é narrativa, é por isso que a gente trouxe aí 2 dos maiores especialistas do Brasil, que sempre são pautados pela ciência, mas a gente vê muitos médicos reclamando que para fazer um relatório de alguém que teve um óbito por Covid é um processo muito burocrático, muito demorado, até para você notificar a Secretaria de Saúde do seu estado e depois a Secretaria Noticiar o Ministério da Saúde, enfim. Eu queria saber de vocês, e agora se o Roberto quiser começar respondendo essa pergunta, se o problema da subnotificação é real, quão grande ele é e em que ponto da curva a gente está, quer dizer, quantas mais mortes a gente pode estar tendo em função desse problema e quantos mais casos a gente pode estar tendo? Bom, primeiro, eu sou sempre otimista. Nós, como o Cláudio falou, nós não vamos ser uma Itália, modo de dizer, uma tragédia, se tivesse que ter sido, já teria sido. Agora, segunda pergunta, a subnotificação é realidade. Nós não temos condições de testar a população em massa, como já foi dito. Nós temos aí, acho que 45 mil, 50 mil, hoje, chegando casos positivos, tem muito mais. Tem muito mais. Lembre que é uma doença que 80% dos casos a pessoa não vai sentir, é completamente assintomático. Você não vai saber nunca que teve contato com o vírus e que está com a doença. 15% são as pessoas que começam com sintoma, mas ficam em casa. Conseguem ser tratadas. 5% são os casos mais graves. E aí que precisam de hospitalização, UTI. Mas a subnotificação existe. Primeiro, já respondendo, nós não temos condição de testar a população em massa. O que você disse, muita gente também, pacientes que atestado de óbito, como você disse, é óbvio, deve haver uma dificuldade em você notificar e ter certeza da causa.
Mas o mais importante, sendo até otimista em relação à letalidade do vírus, obviamente, nós temos aí 4 mil ou um pouco mais de mortes hoje, que é uma tragédia, mas se você contar que é uma subnotificação, porque não há testagem em massa, a letalidade, a mortalidade no Brasil é muito menor. Né? Uma coisa é você calcular a mortalidade com 50 mil pessoas, né? 4 mil morreram. Outra coisa, hoje, se eu tiver que chutar, mais de 200, 300 mil pessoas foram infectadas nesse país já. Uma coisa é você botar 200 mil para 4 mil mortes, entende? Não. Letalidade, com certeza, aqui no Brasil, está sendo bem menor do que o que aconteceu na Europa. Doutor Cláudio, você está vendo isso? Como que você está vendo esse problema de subnotificação aqui? Se, enfim, o Brasil é um outlier em relação aos outros países nesse sentido? Veja, não acho que seja um outlier, acho que o Calil colocou muito bem, né? A questão da subnotificação, ela pode até existir do lado dos óbitos, mas é pequena. Mas em função de a gente não poder testar todo mundo, evidentemente que a gente acaba tendo uma subnotificação e um grau de letalidade que é uma discrepância justamente porque a gente não consegue identificar todos os casos que tem o quadro do coronavírus, né? Inclusive os assintomáticos. Né? Tem gente agora chegando com o teste rápido, né? Tem que lembrar que esse teste, o IgG, esse vírus parece que veio com tudo, né, Calil? Ele é pouco imunogênico, então quando ele produz IgM, já apareceu o IgG. Então é um teste que é feito, ele tem muita especificidade, mas baixa sensibilidade. 25% dos casos aparecem como falsos negativos. Então, não é tão fácil documentar para saber quem tem. Agora, quando falece, você evidentemente aí acaba tendo alguns indicadores que te facilitam. Então, precisa entender bem o que a gente entende como subnotificação. Mas não é uma realidade só do Brasil. Outros países têm o mesmo tipo de problema. Tá? Pela falta de testes, vejo que a Espanha devolveu uma quantidade enorme de testes, porque eram todos eles com um grau de sensibilidade inferior a 60%. Mas aí não dá mesmo para você poder fazer diagnóstico. Tá. Bom, vou pegar um gancho aí, primeiro explicando aqui um pouco mais para o pessoal que está nos assistindo e não entende muito das siglas, né, porque às vezes fica numa conversa muito médica. O IgG é quando você está com a doença ativa, né, e me corrijam se eu estiver errado, porque também não sou médico. O IgM é quando você criou anticorpos para essa doença, né, isso ou o contrário? O contrário. O IgG você já está vacinado e imunizado. Teve a doença e o IgM é quando você está no curso da doença. Está no curso da doença. E aí, pelo que o Dr. Cláudio falou, assim que você é infectado, você já cria os anticorpos, então já daria positivo para esse IgG, né, que é um teste sorológico. Na Coreia do Sul, se não me engano, houve aí um caso, quer dizer, que virou uma notícia que espalhou muito, de uma reinfecção após esse IgG positivo, né, então, quer dizer, pelo que eu li, vi uma entrevista, inclusive, do Dr. Sidney Kajner, se não me engano, que é o presidente do Einstein atual, e ele falando que ainda existia uma certa dúvida em relação a quanto tempo você ficaria imunizado depois de se infectar com esse vírus, né? Quer dizer, será que seria alguma coisa mais parecida com a varíola, com a rubéola, alguma coisa do sentido, que era uma imunização quase que vitalícia, ou se seria algo mais parecido com um vírus sazonal que você pode pegar diversas vezes durante a vida, né? Esse estudo da Coreia do Sul veio com centenas de pacientes com a reinfecção, mas houve ali também um ceticismo no sentido de que pode ser esses falsos positivos que o Dr. Roberto Calil falou, né? Porque alguns testes não têm tanta qualidade, não têm tanta especificidade, né? Como é o termo médico, se não me engano, eu estou me arriscando a entrar em terminologia técnica que não é da minha área. Então, eu queria ouvir vocês disso. Quer dizer, será que realmente depois que você pega o corona, você está imune para o resto da vida? Por quanto tempo você está imune? Como que deve funcionar isso? Você tem algum insight? A gente conhece muito pouco desse vírus, né? Qualquer assertiva que a gente faça nesse sentido, para um vírus que a gente não tem nem vacina, né? Imagina se a gente pode responder essas questões todas, né? Mesmo esse trabalho que foi apresentado na Coreia também é cheio de questionamentos, né? Em que condições foi feito? Qual foi o teste que foi utilizado? Será que não era resto de partícula viral? Quer dizer, essa interpretação de dados, eu acho que neste primeiro momento é relevante. Agora, esses vírus sofrem mutação. Quer dizer, possivelmente serão vírus um pouco diferentes que não terão resposta imunológica se fossem iguais ao vírus atual. Então, acho que é uma condição ainda bastante distante para a gente se preocupar. Não acredito que, neste momento, seja alguma coisa tão significante. Tranquilizar a população, você já teve esse vírus, já teve a infecção, se você dificilmente vai reinfectar. Eu sou cardiologista, mas conversando com os imunologistas, com os infectologistas, você já teve,
está vacinado teoricamente, então não há o maior risco de ficar reinfectando, né? Isso diminuindo, com essa colocação, diminui um pouco o pânico das pessoas, né? Então, vou ter o vírus, já tive, vou ter de novo? Não, provavelmente não. Provavelmente você não terá de novo, mas é uma doença nova. Mas provavelmente você está imunizado, você não terá de novo. Então, doutor Roberto, até nesse sentido, né, a da imunização foi proposta aí pelo Paulo Guedes, ministro da Economia, que a gente fizesse uma espécie de passaporte imunológico, né, quer dizer, se desse uma autorização para sair de casa para as pessoas que já tivessem sido imunizadas por esse vírus, que já tivessem contraído esse vírus e, obviamente, se curado. Você acha que essa é uma política pública relativamente segura para a gente tomar agora? Você acha que é algo que funciona? Porque é algo que também já foi aventado em outros países, enfim. Tudo é novo com esse vírus, é uma doença nova, né? Ora, e digo mais, esse vírus, ele pode se comparar ao HN1, à influenza, mas ele é novo. E esse vírus eu divido, antes de entrar nessa questão, em duas doenças. Uma é o assintomático e o que fica em casa, e outro que é internado. Porque o paciente internado, ele age de uma maneira, ele agride o organismo de várias formas, causando inflamação, causando trombose, causando agressão direta. Então, veja, tem a infecção, de novo, eu como cardiologista, eu tenho a petulância de dividir em três essa doença. Um assintomático, outro que fica em casa e outro que interna. Porque a manifestação é completamente diferente, a agressão dele, ela agride de várias maneiras. Óbvio, a sua pergunta, a pessoa imunizada, ela não teria risco de sair na rua, porque ela não vai pegar mais, ela não transmite mais, né? Agora, o que eu acredito mais é no isolamento, da flexibilidade, que esse isolamento vai ter que ser flexibilizado. Na flexibilização do isolamento, como está sendo proposto pelos estados. Provavelmente, eles vão se basear em estatística das cidades, a cidade que tem leito de UTI disponível e que o índice de infecção é pequeno, vai estar liberado dentro do cuidado, porque, complementando, essa pandemia serviu para educar a população. Certo? Usar máscara, por exemplo. Quando você está resfriado, ou a gente não usa máscara. Garanto que depois dessa pandemia a cultura vai mudar. Nós vamos estar com uma gripe comum, que nem eu estou com uma tossezinha residual, porque eu tive essa doença, eu vou ter que usar máscara, né? Não só pelo coronavírus. Então vai mudar um pouco. Agora, a saída do isolamento, quer dizer, uma carteirinha para você estar imunizado ou não sei te responder. Mas o mais importante é que nós vamos ter que flexibilizar o isolamento, sim, a vida continua. Nós estamos próximos do pico desse vírus, depois há uma estabilização, né? O mês de maio, eu acredito, de novo, como cardiologista falando, uma estabilização da curva, espero, mas sua pergunta, mesmo eu estando imunizado, e mesmo eu não passando a doença, nem contraindo mais a doença, eu posso transmitir, às vezes, para minha roupa, sei lá, se eu tiver contato com alguém, não sei, entendeu? Não. Mas acho que a melhor forma de você sair do isolamento é sair do isolamento baseado, sim, na casuística naquele momento na cidade, nos leitos de UTI disponível e com todos os cuidados, que é o que vai acontecer a partir de maio. A vida tem que continuar, né? Falando em isolamento, eu chamo a atenção para uma coisa importante. Uma coisa é você ficar isolado, outra coisa é você deixar de se cuidar das suas doenças. Aumentou o número de mortes súbita em casa no mundo de quase 800%. As pessoas, por pânico do vírus, não se cuidam mais, não vão no médico, passam mal, não vão no hospital. A mortalidade é muito maior do que pelo coronavírus. Se você tem seu médico, faz um tratamento, você tem que ir ao médico, sim, vai sair de casa, sim. Claro, tem a telemedicina, teleconversa, mas se precisar, vá ao teu médico. Passou mal, vá ao pronto-socorro. O pronto-socorro do INCOR, por exemplo, ele recebia próximo de 50 infartados por dia. Você está recebendo 25. Onde estão os 25 por dia? Morrendo em casa. Os pacientes estão se negando a fazer quimioterapia. Quer dizer, a viremia vai passar. Eu sou otimista. Daqui a pouco, esse vírus vai passar, a preocupação vai ser menor, e quando surgir a vacina, que deve surgir com a tecnologia que existe hoje, inteligência artificial, do fim do ano, ou que está no ano que vem, o coronavírus é página virada. Agora, e essas pessoas não estão se cuidando, a mortalidade por outras doenças está sendo maior pelo coronavírus. Eu queria aproveitar essa oportunidade que vocês me deram para chamar a atenção. Veja, eu queria só agregar algumas coisas, né? Mesmo o ministro Paulo Guedes,
ele tenta separar adequadamente o que é sair do isolamento daquilo que representa equacionar a economia. Mesmo porque a sair do isolamento significa nós nos integrarmos a uma vida que será diferente da vida que nós tínhamos antes. O Dr. Kalil falou muito bem, quer dizer, o descuido que as pessoas estão tendo em relação a doenças crônicas de base e o que isso já está trazendo em termos de repercussão. Quer dizer, parece que, inclusive, o número de pessoas que morreram de infarto do miocárdio em Nova York aumentou em 8 vezes por ficarem em casa, não procuraram serviços de emergência. Sair do isolamento significa a gente ir para uma vida onde a gente vai ter que, de fato, adotar a questão de álcool gel, lavar as mãos, o simples uso de máscara. Tem trabalhos que têm demonstrado que eles diminuem o R0, que é o fator de transmissão, de 3,5 para 1. O ideal é ficar abaixo de 1, mas cair de 3,5 para 1 significa baixar bastante a capacidade de transmissão. E acho que a versão do passaporte, quando o ministro se expressa, tá? E nós vamos fazer um acordo, Paulo Guedes, Kalil, a gente não se mete na economia, ele não se mete na medicina, tá? Porque o passaporte não pode ser uma medida de natureza individual. Nós não podemos resolver individualmente. Quer dizer, o indivíduo já está imunizado porque teve a infecção, ele tem o IgG, que é o anticorpo de cronicidade já presente, é uma cicatriz, ele pode trabalhar. Não, faz parte de um contexto de atividades interdependentes. A gente precisa de um plano para essa saída. Tá? Onde a gente tem que muito bem avaliar a quantidade de leitos de UTI, quer dizer, vai que tem uma recrudescência, que sobe de novo. Aquela região tem infraestrutura? Como é que estão os grupos de risco? Quem tem comorbidade? Quer dizer, será que não dá para trabalhar com inteligência artificial para a gente saber o tamanho do risco que a gente está correndo? Tá? De certa forma, quer dizer, será que nós estamos lidando com um grupo de pessoas que estão na atividade profissional que é vulnerável economicamente, porque de repente nós estamos estimulando pessoas a voltarem a trabalhar em atividades que podem ser feitas de maneira à distância, como nós estamos fazendo agora. Eu acho que é um conjunto de atitudes que tem que ser feitas com uma boa articulação de natureza governamental, pautada por conhecimento, por profissionais que tenham, na verdade, informação de natureza adequada, tá? Para a gente, de repente, não ter justamente que voltar a reisolar uma vez que a gente saia. Tem que ser feito com muita segurança. É isso. Bom, antes de passar aqui para o próximo tema, na verdade, você pegou um gancho muito bom aí, quero falar sobre política, que é o que o nosso público mais gosta, com certeza. Só para colocar todo mundo na mesma página aqui, o R0, que o Dr. Cláudio fala bastante, é o famoso número básico de reprodução, né? Quando ele fala que a máscara, o R0, e corrija-me se eu estiver errado, com a máscara ele baixa de 3,5 para 1, significa que, na média, uma pessoa pode contaminar apenas uma outra com a utilização de máscaras, contra 3,5 sem a utilização de máscara, é isso? Só para colocar nosso público aqui na mesma página. É isso. Inclusive, agradecer... Inclusive, agradecer aqui que a audiência está subindo, já estamos a 6 mil pessoas assistindo agora, e para uma conversa profunda como essa, para uma conversa científica como essa, é um público, assim, maravilhoso, né? Bom, isso me deixa muito otimista, que as pessoas não estão mais se informando somente por memes ou por coisas muito fáceis aí na internet, e estão se informando aqui por fontes qualificadíssimas. Então, mais uma vez, obrigado aí às mais de 6 mil pessoas que nos assistem ao vivo agora. Então, queria voltar aí com você, doutor Cláudio. Você falou sobre o Paulo Guedes, sobre alguma coisa sobre política, e você foi um dos cotados aí para assumir o Ministério da Saúde, pelo menos assim foi divulgado na grande imprensa. Infelizmente, o Bolsonaro optou por outra pessoa, mas eu acho que deu uma certa esperança para a gente que acompanha muito política, que o Bolsonaro, ao trocar o médico Luiz Henrique Mandetta pelo oncologista Nelson Teich, ou Nelson Teich, não sei exatamente a pronúncia desse sobrenome, pelo menos não optou por alguém negacionista, por alguém que achava que era uma gripezinha, que era um resfriadinho, que era mais ou menos o discurso do presidente, né? Então eu queria saber de vocês, o que é que vocês acham, o que é que vocês esperam, na verdade, da nova política do Ministério da Saúde, agora sob o comando do oncologista Nelson Teich. Quer começar, Cláudio? É muito saia justa isso aí, ou dá para falar aqui? Acho que o áudio do Cláudio está mudo. Cláudio, você precisa colocar o mute. Aí, agora sim, tá. Isso. Eu conheci o ministro Mandetta no exercício do cargo e tive uma excelente impressão dele.
desde o princípio, onde ele mostrou um conhecimento a respeito da área. Aliás, bom médico, é um profissional titulado, estudou em Atlanta, um bom ortopedista pediátrico, conhece mercado de saúde e até onde eu posso validar, eu vejo que ele fez um trabalho adequado no sentido de preparar o nosso país para o momento que nós estamos. Haja visto que a gente teve aí até números bastante menores do que foi projetado no momento inicial. Por razões de natureza relacional, algum tipo de desalinhamento, o seu presidente viu por bem substituí-lo e convocou uma pessoa que é um oncologista respeitado, com uma excelente formação na área de economia da saúde e que, imagino eu, também terá liberdade técnica para conduzir essa situação. O Brasil não pode ter os pró-isolamento e os contra-isolamento. O Brasil não pode ter os pró-hidroxicloroquina e os contra-hidroxicloroquina. O Brasil tem que ter uma linha de conduta que busque, essencialmente, preservar vidas humanas e salvaguardar a atividade econômica, que é tão fundamental e, aliás, talvez em alguns momentos, eu diria até mais importante para manter as questões de sobrevivência de uma comunidade. Se isso não for preservado de forma adequada, se a estrutura de governança não for montada com papéis muito claros, onde o governo federal traça as linhas mestras e os governos estaduais e municipais, porque são eles que estão no contato diário, eles conhecem a realidade. A realidade, o Calil é um excelente professor, tá? Eu quero até me permitir contar. Se você ligar para o Calil às 3 da manhã, como eu já liguei, e pedir para ele para ver um determinado paciente, independentemente de quem seja, ele mesmo se dedica a ir e ver o paciente, ter informação e saber o que está acontecendo. Por quê? Porque a medicina, gente, ela acontece à beira do leito, ela acontece com cada cidadão. Então, esse distanciamento que existe, onde a gente, no fundo, não cria uma regra de governança e responsabiliza cada um dos patamares da sociedade ou da estrutura tipo tripartite, ou seja, município, estado e federação, se a gente não tiver isso muito claro, a gente vai, no fundo, se desalinhar. Por quê? Porque o discurso fica meramente político. As coisas que são mais relevantes, elas deixam de ser relevantes, e a gente, de repente, deixa de perceber o que é mais evidente, que nós temos vários Brasis dentro de um Brasil. Quer dizer, a curva do estado de São Paulo é diferente da curva do estado do Amazonas. A insuficiência de leitos que você tem em Manaus é muito maior quando comparado, por exemplo, com aquilo que acontece no Rio Grande do Sul. O perfil da população do Rio Grande do Sul é mais idoso, a renda per capita no Distrito Federal é mais alta. Então, essas soluções têm que ser construídas dentro de uma égide da governança central, ou seja, o governo federal, onde, logicamente, o ministro tem que estar alinhado com o presidente, não pode haver um desalinhamento. Eu acho que talvez tenha sido isso, talvez o grande problema da substituição do ministro. E, logicamente, a partir daí, dando autoridade com responsabilidade para cada uma das áreas dos estados e municípios, aliás, como é previsto no marco constitucional. Aliás, a Constituição tem muita coisa interessante, tanto a Constituição quanto o marco infraconstitucional. No marco infraconstitucional, por exemplo, para que vocês tenham uma noção, é previsto acesso a dados. Então, o Ministério da Saúde, o Ministério da Previdência, o Ministério do Trabalho, eles podem ter acesso a dados. Então, toda essa questão de lei de proteção de dados, que é importante, que agora está sendo regulada, já era prevista em 1990. Esses dados estão à disposição. Quer dizer, são decisões técnicas que têm que acontecer e, sobretudo, com as pessoas que fazem parte dos corpos funcionais, das secretarias de Estado, dos ministérios, das secretarias do município. Quer dizer, se não existir esse entendimento, fica um debate político, mesmo porque as pessoas que fazem parte de um ministério, elas ficam lá. Os ministros trocam. Então, o discurso, logicamente, é muito político. Isso que eu acho que a gente tem que evitar. Tá? Eu começaria por aí, essa parte que é a parte palpitante da nossa conversa. Doutor Calil, o senhor espere. Complementando o que o Cláudio falou, claro que tem que ser. Nesse momento, o importante é união e cura. 2 palavras. União e cura. Tá? O objetivo é a união de todos para combater esse vírus e essa pandemia, né? E a cura das pessoas. Claro, como o Cláudio falou, o Ministério da Saúde, ele coordena a saúde de um país que é completamente heterogêneo. Não dá para você comparar as pessoas, idade, população, leitos disponíveis de um estado com o outro. Então,
Então tem que ter, primeiro, o mais importante é a comunicação. Quem está na linha de frente, porque você vai ter o Ministério da Saúde, tem os estados e tem as prefeituras, os municípios. Então, tem que ter uma comunicação e um feedback do que está acontecendo nos municípios. Falando em Ministério da Saúde, o que é o que vai acontecer? Tá certo? O Ministério tem que também ter esse acesso, e tem, do que está acontecendo nos municípios, nos estados, né? E fazer uma diretriz geral. Quem coordena a diretriz geral da saúde é o Ministério da Saúde. Mas eu, de novo, sou sempre otimista. O atual ministro não conheço, o ministro Mandetta, tive contato, fez um bom trabalho, por qualquer razão, ele foi substituído e continua. Quer dizer, o novo ministro, o doutor Nelson, vai continuar, obviamente, com as diretrizes do Ministério da Saúde, pregando, obviamente, a união nesse momento. País heterogêneo, mas tem que se ouvir, óbvio, o que está acontecendo na linha de frente, os municípios, os estados, que acredito que o Ministério da Saúde, óbvio, tenho certeza, vai continuar esse trabalho. Doutor Roberto, falando um pouco aí de protocolo terapêutico aí, né, que virou a grande polêmica nesse tempo de coronavírus, muita gente partidarizou, inclusive, essa discussão, acho que pouca gente foi aos estudos, se deu trabalho, pelo menos é o Google Scholar ali, onde você tem a maioria dos estudos publicados sobre corona, e ficaram palpitando muito sobre isso, né? Então eu queria saber de você, principalmente em relação ao protocolo com hidroxicloroquina, azitromicina, que ficou mais famoso deles, mas agora também há estudos e há pessoas sugerindo que remédios antivirais utilizados no HIV, como o atazanavir, também poderiam ser remédios promissores na cura do corona. Então eu queria entender com o senhor se, assim, esses remédios são a cura, eles ajudam, eles não têm se mostrado eficazes, ou eles são a bala de prata, enfim, qual a sua opinião sobre esse protocolo terapêutico aí contra o coronavírus? Uma doença que você não tem a cura, né? A cura, mas você não tem um remédio específico, tem um suporte terapêutico. Como eu vou explicar? O tratamento do vírus definitivo seria um antiviral. Não tem ainda. Tem vários estudos desenvolvendo vários tipos de antivirais no mundo. Claro, se busca são duas coisas hoje. O antiviral e a vacina. Então, essa é uma corrida, né, de centenas de milhares de pesquisadores no mundo inteiro, como vocês sabem, e centenas de milhares de laboratórios. Tendo a vacina, está resolvido o problema. Tendo o antiviral também. Não temos, nesse momento, um antiviral. Agora, hoje, sei lá, é 26 de abril de 2020, não temos o antiviral e não temos vacina. Então, você tem que tratar o doente. Cada doente tem que ser personalizado, o tratamento. Então, vamos lá. Como disse, 80% não vai nem saber que teve o vírus, vai ficar em casa ou sei lá onde. Os 15% que ficam em casa vão ter febre, gripe, maior grau ou menor de acometimento, vão tratar em casa. Mas vamos falar os que estão internados, que são 5% mais graves. Né? Esses, o tratamento tem que ser individualizado. Bom, como nós sabemos, esse vírus agride, ele causa agressão direta no pulmão, ele causa inflamação no organismo, ele causa trombose, formação de coágulos. Baixando a imunidade, tem infecção secundária por bactérias. Então, tem uma gama de remédios. E não tem que ser politizado mesmo. Então, qual é a gama de remédio? Tem a hidroxicloroquina, um dos remédios que no laboratório, em nível experimental, mostrou eficácia? Ok. Tem evidência clínica? Os estudos vão mostrar, né? Mas faz parte de uma gama de medicamentos. Não é hidroxicloroquina, que está sendo muito usada no mundo inteiro. Bom, mas tem a hidroxicloroquina, tem os antibióticos, seja a azitromicina ou outros antibióticos, tem os anticoagulantes, tem a oxigenoterapia, tem agora a infusão de plasma, né? O tratamento com plasma. Ou seja, tem o corticoide. Então, tem vários tipos, uma gama de remédios para você diminuir a mortalidade e manter o paciente vivo, que a ponta final é o paciente vivo. O paciente vivo, e se você puder, com esse suporte de medicação, reduzir o tempo de hospitalização, porque o grande problema desse vírus, como nós temos, por exemplo, centenas não, mas quase 100 casos no Hospital Sírio-Libanês, e agora no Hospital das Clínicas, centenas de pacientes, o problema é a intubação prolongada. Então, você coloca numa UTI um paciente com coronavírus intubado, ele vai ficar uma semana, duas, e isso que acontece. Você aumenta o tempo de hospitalização, esse paciente vai sair vivo,
mas o ideal seria um suporte terapêutico, que é o que está em busca, você reduz o tempo de UTI, diminui a mortalidade, e, obviamente, vai sobrar leito de UTI. Especificamente o tratamento, não tem uma bala de prata. É uma gama de medicações, tá certo? Eu, por exemplo, como é sabido, eu fui internado, e fui no estado mais grave. Ora, meus médicos me colocaram, vamos tentar de tudo para evitar uma intubação, tem esse, aquele remédio, uma gama. Então, o que me salvou foi o suporte de um hospital, o suporte de uma semi-intensiva, né, com uma gama de remédios. Não tem bala de prata, não tem que politizar. A hidroxicloroquina faz parte, inclusive, dos protocolos da portaria do Ministério da Saúde para tratar pacientes internados. Agora, o Tribunal de Medicina, numa resolução, ele não indica o tratamento, mas ele permite que o médico possa se achar viável e prescrever até em casa a hidroxicloroquina, tá certo? Vamos falar em risco? Qualquer medicação que você usa tem risco, tá? Mas lembrando que a hidroxicloroquina é usada para outros tipos de patologia, são milhares de pessoas que usam, né? Tudo depende da dose. Então, não estou defendendo este ou aquele remédio. É uma gama de remédios. Importante é você tentar salvar a vida do doente. Primeiro. Segundo, reduzir o tempo de internação. Porque você vai precisar de espaço para leitos de UTI, principalmente como está acontecendo no serviço público. Então, de novo, o tratamento seria ótimo ter um antiviral, aí sim, você trata e resolve o problema. Não tem ainda. Tem vários estudos saindo dos Estados Unidos, recentemente publicado, dos antivirais endovenosos em pacientes de UTI. Os primeiros estudos mostraram resultados ótimos, agora não tanto, mas com certeza, porque eu sou sempre otimista, eu torço para que até maio, junho, vai sair sim no mundo o antiviral, mas com certeza, espero isso, entendeu? Isso vai minimizar o problema no mundo inteiro, até a espera da vacina. Tendo a vacina, coronavírus é página virada. Lembrando que nós teremos, não entrando em religião, nós vamos ter um mundo antes do coronavírus, bem diferente do mundo depois do coronavírus. Os valores vão mudar. Olha a nossa preocupação, já aproveitando esse espaço, que é um espaço valioso. Veja você, Marcelo. Olha o Cláudio, eu. Qual era a nossa preocupação dia a dia antes dessa tragédia? Tá certo? Você se preocupava com o cachorro, com o gato, você entende? Pelo menos eu vejo assim. Nós estávamos preocupados com coisas banais, perdíamos o tempo nosso e nos irritando, às vezes, causando atrito por coisas banais e com importância zero. Porque se você pegar 70% do seu dia, você se preocupa e com coisas que não são relevantes. Eu acho que esta pandemia foi um banho no mundo inteiro, né? Eu acho que nós vamos mudar de comportamento, sim. As coisas banais, por exemplo, você se irritava desde sair de casa até o trânsito, vai mudar. Se eu demoro 1 hora para ir chegar, por exemplo, no Instituto do Coração da minha casa, o Sírio-Libanês, nossa, era uma tragédia, ficava irritado, batia, buzinava e tal. Eu garanto para você que eu, por exemplo, quando demorar 1 hora para chegar no Hospital Sírio-Libanês, no máximo vou ficar lá pensando, parando e tal. Você entende? Eu acho que as pessoas vão mudar. Vai ser outro mundo. Aquela vidinha que nós tínhamos, né? Sem falar em ociosidade, sem falar em outras coisas, né? Porque se gasta também com coisas irrelevantes. Eu acho que, peraí, eu acho que você vai pensar 5 vezes antes de gastar em bobagem, antes de brigar por bobagem, né? Eu que era do tipo, sou ainda, né, meio irritadinho, mas eu era bastante irritadinho, agora vou ficar meio irritadinho, entendeu? Mas, o mundo vai mudar, as pessoas vão mudar. Aliás, as pessoas foram obrigadas a mudar. Você está obrigado a ficar na sua casa, tá certo? Eu fui obrigado a ficar no hospital 11 dias internado numa semi-intensiva sem visita. Bom, eu, que sou mais agitado do mundo. Então, e outra coisa importante, quando você está, só para terminar, para não ser prolixo, quando você está por isso, ou mesmo quando você está internado e fica doente que nem eu, certo? Você dá valor às coisas que você não dava, certo? Quer dizer, uma mensagem do Cláudio Rotenberg, quando eu estava no hospital, tá certo? Cláudio manda, a gente se vê pouco, mas tem uma amizade eterna.
Mas oi, você está bem? Você está bem? Você não dá muita importância, né? Essa história dele ser ministro, mandei mensagem para ele, espero que você seja, torço por você, tá? Entendeu? Isso faz parte do dia a dia, mas eu acho que as coisas vão mudar, né? As mensagens que você vai receber de um amigo, elas vão ter muito mais valor. Quando eu estava no hospital, eu recebia mensagem de amigos, do Cláudio, inclusive, nossa, se preocupou comigo, meu Deus. Quando antes de eu estar internado, antes da pandemia, algum amigo mandava, oi, você está bem? Eu nem respondia. Você entendeu, não? O mundo não será o mesmo. Eu acho que o mundo será muito melhor. E complementando, Sistema Único de Saúde, as pessoas não têm conhecimento do que é um sistema brilhante, falta recurso, falta isso, não interessa. É um sistema brilhante que salva milhões de vidas. A população do país, depois da pandemia, vai dar muito mais valor ao SUS do que dava antes, porque tomou conhecimento do que é o SUS. E os governantes também vão pensar em mais verba, mais estrutura, depois de tantas vidas que o sistema único está salvando. Desculpe o tempo. Não imagina, tá uma delícia escutar. Muito obrigado pelas informações. A audiência também parece estar gostando muito, a audiência só soube aqui. E o Cláudio, ele tinha informado antes que ele tem um compromisso, ele vai ter que sair um pouquinho mais cedo aqui, acho que mais uns 15 minutos, né, Cláudio? E depois a gente faz um bate-papo aqui de perguntas e respostas com você. Pode ser, doutor Calil? Pode. Então, Cláudio, eu queria que você pegasse um pouco o gancho aí, tanto da parte terapêutica, né, o Albert Einstein, ele está liderando aí um estudo que, pelo menos no meu conhecimento, é um estudo pioneiro mundial, né, que é a inserção de plasma de pacientes curados em pacientes que ainda estão com Covid ativo. Queria que você falasse em que estágio está essa pesquisa, não sei se você está tão a par, né, porque quem não conhece o hospital, são várias áreas, né, são vários nichos específicos, o nicho de pesquisa é separado da parte clínica, da parte administrativa, mas enfim, você está a par dessa pesquisa, e também se você pudesse dar uns pitacos aí, um exercício de futurologia, uma coisa que eu gosto muito, do que você acha que vai mudar a partir de agora em termos sociais, como o Dr. Calil vem fazendo aí. Veja, primeiro, foi um prazer escutar o Calil fazendo comentários, inclusive se abrindo, expondo questões pessoais, o que é muito importante, porque muitas vezes a gente olha para médicos, para pessoas que têm papel de liderança, né? E nós imaginamos que essas pessoas não têm fraquezas, que elas não têm labilidades, que elas não têm pontos de inseguranças, e isso não é a realidade. Quer dizer, todos nós temos isso, independentemente de onde estamos, do cargo que ocupamos, do poder que concentramos. E eu também espero que a gente saia diferente desse momento. Minha família é uma família de pessoas que fugiram da Segunda Grande Guerra Mundial, né? E, portanto, tiveram que passar por sacrifícios enormes, né? E para nós, vem bem a calhar o fato de que nós não podemos só ser resilientes, nós temos que ser antifrágeis, ou seja, nós temos que sair melhor dos momentos de confronto. Eu acho que um ajuste aqui da nossa mentalidade, que justamente é aquilo que alguns chamam de mindset, né? A gente vai ter que estar realmente aberto a rever, sem abrir mão de valores. E quem sabe até valorizando valores que nós temos, é verdade, né? Valores humanos, de natureza religiosa, né? Respeitando-se a forma, porque mesmo aquele que não tem religião, guarda religiosidade, ele tem fé. E, portanto, eu acho que essas coisas são importantes e foi fundamental e muito sensibilizante escutar você, Calil, falando sobre isso. Hoje, a revista Science, que é uma das principais revistas de ciência que nós temos no mundo, justamente falava a respeito das questões da pesquisa, né? Dizendo que no momento de crise, a gente não pode baixar o nível de exigibilidade das pesquisas. Pesquisa é pesquisa. A pesquisa ela tem que ser desenhada, ela tem que ter controle, ela tem fases, ela tem requisitos de segurança, porque uma conclusão que não seja própria tem uma repercussão muito ruim frente àquilo que isso possa servir em termos da utilização daquele elemento de pesquisa junto a uma sociedade. Nós falamos há pouco da hidroxicloroquina. O uso de medicação off-label é consagrado na medicina. Ou seja, usar uma medicação para algo que não foi o desenho original daquela pesquisa é algo que acontece de maneira bastante frequente. Mas para isso é necessário que exista uma responsabilidade médica por detrás disso.
Quer dizer, quando o Ministério diz que está liberado o uso, ele imagina, e está previsto, que existe um médico nesse fator de decisão. Quer dizer, não adianta as pessoas quererem sair e tomar profilaticamente cloroquina. Então, eu acho que a gente tem que começar a entender dessas questões todas, até para a gente posicionar a saúde de uma maneira mais responsável. E nós vamos passar por essa crise e vamos ter outras, né? As pessoas, aliás, no nosso país, até por força do princípio constitucional, que coloca a saúde como dever do Estado, um direito do cidadão, ela é como que é terceirizada. Quer dizer, o cidadão parece que não precisa cuidar da saúde dele. Então, se ele é um indivíduo que tem uma doença crônica, se ele não toma remédio, um hipertenso, dane-se. Se por acaso ele é um diabético e não tomou a sua insulina, o problema não é dele. E depois a gente vê uma série de pessoas procurando serviços de urgência, sendo admitidas, muito mais por uma falta de seguimento daquilo que era previsto que elas mesmas fizessem. Por quê? Porque o problema não é com elas. Então, esse grau de engajamento do cidadão, que, aliás, é defendido nas plataformas de qualidade, e nisso o Institute for Health Improvement fala muito do papel do paciente e da sua família de uma forma mais protagonista. Eu acho que esse momento que nós estamos passando vai ajudar muito. Outro aspecto que é significativo é também o papel do médico. O ato médico é uma coisa importante, mas não pode engessar a atividade assistencial. E aqui o reconhecimento para o grupo de profissionais paramédicos que fazem toda a diferença no processo de assistência. Logo pela manhã, o Dr. Calil, 5, 6, 7 horas da manhã, já está trabalhando, né? Ele falou que ele foi um pouco econômico, ele é um pouco agitado. Eu diria que ele é um pouco muito, mas muito, e quem imaginar o que é muito agitado não sabe quem é o Calil, né? Mas ele passa, faz a sua visita, com o máximo com um assistente que ajuda, examina, prescreve. Agora, quem fica com aquele paciente o tempo todo é uma equipe multiprofissional. São enfermeiros, são fisioterapeutas, são terapeutas ocupacionais. E todo esse staff, no fundo, faz muita diferença. E a assistência no país, quando a gente fala das equipes de saúde da família, onde a gente tem, na verdade, um médico nas formas completas, nas formas incompletas, não temos médico, mas temos um aparato todo de enfermagem, é um papel muito importante. A gente tem que encontrar realmente onde o médico tem que ser o protagonista, onde é que ele tem que ser o líder, para mim ele tem que ser o líder sempre, mas ele tem que estar acompanhado de uma equipe que deve ser muito respeitada. Um outro elemento que também está chamando muita atenção nesse episódio do coronavírus é o papel da telemedicina, né? Por quê? Porque a telemedicina já acontece desde que Graham Bell desenvolveu o telefone. Quer dizer, quem não ligou para o seu médico fez uma consulta telefônica, né? E às vezes, até pela forma como a pessoa fala, e quando a gente vai ficando médico mais velho, a gente já sabe o que a pessoa tem. Eu, no meu caso, como oftalmologista, dependendo como a pessoa olha para mim, eu já sei, esse paciente lembra ter um ceratocone, esse paciente está com catarata. Então, a questão da telemedicina tem que ser feita com segurança, tem que ser feita com qualidade, mas tem que ser uma bandeira dos médicos experientes, porque são eles, na verdade, que têm a condição de saber quais são os limites para trazer o bem, para colaborar com algo que represente a equidade, mas não ser causador de desastres, que também pode acontecer se por acaso a gente não for zeloso. E, por último, o papel dos hospitais, né? Os nossos sistemas de saúde foram construídos em torno de hospitais. O hospital é uma unidade extremamente onerosa, quer dizer, a gente precisa de hospital para atender paciente grave, os hospitais vivem muito de baixa complexidade. Isso vai ter que ser revisto. Por quê? Porque nós temos aí hoje, nesse momento, precisando de medicina crítica, mas muitas vezes a gente vê pacientes que não precisariam de estruturas hospitalares sendo internados, e isso recai também no grande vilão, que é a mecânica de remuneração, que privilegia muito mais a incompetência do que a competência, os desfechos, e, portanto, eu acho que aqui é um ponto também para ser debatido. Em relação à pesquisa que você fez, que é a utilização do soro hiperimune, de fato, o Einstein está em duas frentes importantes, uma delas é a participação em relação à hidroxicloroquina, o Hospital Sírio-Libanês também está participando desses dois processos, e, aliás, eu acho que mostrou-se muita maturidade nas instituições que passaram a se conversar mais, que passaram a se entender mais, porque a gente não pode replicar esforços, a gente tem que somar, sinergizar para não repetir. Nós não temos recursos, nem no Brasil, nem fora do Brasil. Então, a utilização de soro hiperimune também é algo que está sendo utilizado, está sendo coletado soro de pacientes que tiveram quadro e, portanto, têm IgG positivo,
Mas aí tem que tomar cuidado para ver se esse indivíduo não tem outra comorbidade, para ver se esse indivíduo de fato está plenamente curado. E, além disso, não é para todo tipo de paciente, porque existem eventos adversos, assim como a hidroxicloroquina, ainda um desenho de estudo, e que vai trazer o seu resultado no momento certo. Eu estou esperançoso. Aliás, até mais em relação ao soro hiperimune do que a própria hidroxicloroquina. Mas acho que ainda cedo para se falar sobre isso, né? Vamos aguardar para que a gente possa ter alguma coisa mais conclusiva, e principalmente quando a gente fala do público leigo, né? Porque quando a gente fala que está menos esperançoso, não estou dizendo que não funcione. Quer dizer, deve ter indicações específicas. Quer dizer, não dá para generalizar. Se uma doença tem, às vezes, múltiplas formas de se expressar, logicamente que para algumas formas pode resolver, para outras formas, infelizmente, às vezes pode não resolver. É isso, obrigado mais uma vez aí, Cláudio. Colocações brilhantes, como sempre. Só para encerrar aqui, a última pergunta para vocês dois, aí depois eu e o Dr. Roberto a gente vai ficar aqui mais um pouquinho respondendo as perguntas do público que vão chegando aqui. Eu queria saber sobre a reabertura do comércio, né, que é a pergunta de $1 milhão, que está todo mundo muito ávido para reabrir o comércio, para reativar a economia, esse tipo de coisa, se vocês têm uma previsão sobre isso. E, principalmente, se após essa reabertura de comércio, se as coisas devem voltar ao normal ou se a gente vai experimentar um novo normal, né? Que o Dr. Roberto já falou aí de algumas mudanças sociais que provavelmente vão acontecer, como o uso de máscaras, etc. Mas, por exemplo, tem diversos amigos solteiros que estão desesperados, porque acham que não vão ter mais os grandes eventos, os grandes shows, os grandes carnavais, esse tipo de coisa. Então, eu queria que vocês fizessem aí um pouco desse exercício de futurologia. Vocês acham que o novo normal vai ser realmente sem aglomerações por um grande tempo, por um longo tempo? O estudo de Harvard saiu recentemente da Harvard Medical School, fala no isolamento social recomendado pelo menos até 2022, tá? Então, quer dizer, você vai ter o cancelamento de todos esses grandes eventos esportivos, eventos de entretenimento, shows, etc. E, enfim, como que vai ser as coisas a partir de agora? Muito mais parecidas do que eram antes, ou praticamente iguais ao que eram antes? Vai ser só um susto, a gente vai ter passado essa pandemia, ou a gente vai ter mudanças significativas nesse sentido? Dr. Roberto, quer começar essa? A futurologia, falando em futurologia, a vida vai voltar ao normal, as coisas voltando. Veja, a educação das pessoas vai melhorar, como te falei, mas acredito que, obviamente, daqui uns meses, ou sei lá quando, até menos, as coisas vão voltar ao normal. Você vai ter o jogo de futebol com as pessoas no estádio, você vai ter as festas, você vai ter os eventos, óbvio, isso, veja, de novo, passando esta crise, saindo a vacina, o coronavírus é coisa do passado. Eu estava dizendo, do ponto de vista pessoal, as pessoas vão mudar, mas, óbvio, os grandes eventos vão acontecer, o mundo não acabou, né? O mundo não acabou, o mundo vai voltar a ser o mesmo mundo, com as pessoas pensando um pouco diferente, talvez. Doutor Cláudio, tem algum insight sobre isso aí? Será que a gente vai voltar? As pessoas vão ter coragem? Acho que o Kalil colocou muito bem algumas questões aqui claras que, de fato, o mundo vai mudar, mas ele, logicamente, tendo a vacina e tendo o remédio, em relação ao coronavírus, a gente, logicamente, que não vai ter mais as preocupações que a gente tem hoje. Agora, essas coisas, elas mexem com a dinâmica comportamental, né? Eu acho que a gente está no cenário de guerra, né? A sociedade está totalmente mobilizada. Eu acho que alguns costumes serão diferentes. O contato social talvez mude. Veja, você vai no Japão, não é incomum, aliás, em todo mundo que está no metrô, no Japão, usa máscara, né? Aliás, o uso de luvas também lá é bastante frequente, né? Normalmente, quando você vai para determinadas comunidades, não necessariamente todo mundo dá a mão ou todo mundo beija, né? Então, eu acho que alguns hábitos pessoais vão mudar, mas a sociedade vai voltar a viver normalmente. Alguns questionamentos, né? O Kalil citou aí o caminho para ir para um hospital, né? O meu sonho é que o Kalil use o carro dele para ir para o Hospital Albert Einstein, não precisa de Libertador. Quem sabe ele mude para isso, né? Mas a verdade é que determinadas coisas, como ele bem colocou, que a gente dava uma importância enorme, a gente vai ver que a importância é absolutamente marginal, né? Quer dizer, eu acho que a dinâmica relacional vai mudar, né? Mas a sociedade vai sobreviver, vai se integrar. Nós temos exemplos no passado, né? Quer dizer, a gripe espanhola, né? A varíola, né? Eu tive recentemente, no dia do Holocausto, que é 25 de janeiro, eu visitei o campo de concentração de Auschwitz, né? Que é ao lado da Cracóvia,
na Polônia, né? A região da Cracóvia tem um bairro chamado Casimira. Por quê? Porque o governador era um indivíduo chamado Casimir. E o Casimir, ele convidou os judeus que viviam no oeste europeu para migrar para o leste europeu. Por quê? Porque no oeste eles eram acusados de propagar a febre tifoide.